Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações e que nós possamos colher as lições do Evangelho para que nós tenhamos o nosso coração mais aquecido, mais reconfortado e para que nós possamos entender um pouquinho melhor sobre a finalidade do Evangelho nas nossas vidas. Uma finalidade de orientação e conhecimento, despertar intelectual, mas sobretudo de despertar das nossas virtudes, do despertar e da transformação moral de todos nós, né? E nós gostaríamos hoje de conversar sobre o que Kardec coloca no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando analisa a passagem de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, quando ele vai falar sobre o mandamento maior. Esse é o título que Kardec coloca nessa passagem no item 4 do capítulo 15. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram e um deles, que era o doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E é interessante o que Jesus coloca nessa pequena passagem, principalmente no final, quando Jesus fala da questão da lei do amor. Ele coloca que toda a lei e os profetas, ou seja, toda a lei divina, todo o conjunto da lei divina, que é imutável e que é universal, que rege todas as coisas. E quando nós falamos sobre lei divina, nós não estamos falando de uma lei religiosa, mas nós estamos falando de uma lei que abrange todos os seres, toda a criação, desde os seres racionais aos seres irracionais, desde os espíritos que já despertaram no seu caminho de evolução, até os princípios elementares, até os princípios básicos que ensaiam-se para receber os princípios espirituais e que, por sua vez, darão a estes a oportunidade do alavancar, do iniciar, do dar o start no seu caminho de evolução até que se tornem anjos, naquilo que diz a questão 541 do Livro dos Espíritos, em que a espiritualidade responde a Kardec que existe uma grande lei que envolve todas as coisas, desde o átomo até o arcanjo, que por sua vez começou por ser átomo. E é dessa lei que Jesus fala. Dessa lei que é uma lei, né, moral, mas que também é uma lei física. Porque Jesus nos revela dessa forma que tudo no universo encontra-se inserido numa grande lei. E nós poderíamos dizer lei de progresso, lei de evolução? Sim, por certo. Mas a lei de progresso, a lei de evolução, é por si só um reflexo da lei de amor. Tudo no universo é amor. E o que Jesus nos convida a refletir é sobre como essa lei se coloca nas nossas existências, como nós vivenciamos essa lei. Quando ele diz que todos os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos, amar ao próximo e amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus e amar ao próximo, que são complementares, ele diz que todo o conjunto de ensinamentos morais trazidos pelos seus missionários se colocam no sentido do direcionamento do espírito humano ao desenvolvimento e ao aprendizado do amor.
E nós recordamos que certa vez um amigo espiritual nos disse que todos nós nos encontramos na vida em tarefa de amor. Alguns na tarefa de doar e de amar e de trabalhar pelo amor, doando amor, vivenciando amor, orientando por amor, acolhendo por amor, direcionando por amor. Alguns na tarefa de amar, outros nós na tarefa de aprender a amar, de aprender o que é amor. E Kardec vai colocar isso muito claramente, quando ele coloca no item 5, caridade e humildade, tal a senda da salvação, egoísmo e orgulho, este o princípio, tal o caminho da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes termos: amarás a Deus de toda a tua alma, e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o 2º mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. E nós nos perguntamos a que Kardec se refere quando diz fora da caridade não há salvação. Porque nós fomos orientados, nós somos educados a pensar que toda a salvação se coloca no sentido do pós-vida, no sentido de que, uma vez extinta a vida física, nós retornemos ao mundo espiritual. E várias correntes religiosas, filosóficas, que são metafísicas, que veem algo além da matéria, algo além da física, nos colocam da continuidade da alma. As compreensões são diversas, alguns dizem de uma contemplação eterna, outros colocam da questão das reencarnações, como a doutrina espírita, mas quase que invariavelmente nós acreditamos que se fala de uma salvação para o momento em que nós desencarnamos e voltamos ao plano espiritual. Isso nos colocaria como se a finalidade da existência humana fosse justamente o momento em que, extinta a vida física, nós retornássemos a esse lugar no plano espiritual. E a doutrina espírita nos esclarece. Quando Kardec diz que fora da caridade não há salvação, nos fala que não há salvação de nós mesmos para conosco mesmos. Não há salvação de nós no resgate que nós devemos fazer da nossa própria alma, do espírito que nós somos, do caminho dos enganos, dos vícios, do caminho dos maus pendores, para um caminho de despertamento em que nós possamos ser verdadeiramente plenos em nós, em que nós sejamos verdadeiramente donos de nós mesmos, em que nós sejamos verdadeiramente livres, porque não nos enganemos, não existe liberdade a não ser quando nós nos libertamos daquilo que nós não somos. E nós, invariavelmente, temos vivido sobre aquilo que nós não somos. Construímos uma grande gama, um grande acervo de ilusões e passamos a acreditar que nós somos isso. Passamos a acreditar que nós somos a personalidade que nós vivemos, passamos a acreditar que nós somos o local em que nós vivemos,
que nós somos a condição física, a condição monetária, a condição social, a condição material, a condição de beleza que alguns detêm, nós passamos a acreditar que nós somos isso. E isso é um grande engano que a doutrina espírita, ao nos traduzir as orientações verdadeiras de Jesus para o espírito imortal, nos vem esclarecer que a finalidade do Evangelho, que a finalidade das orientações de Jesus não é outra senão a nos salvar de nós mesmos, naquilo que nós não somos, nos preparando para aquilo que nós verdadeiramente somos. E o que nós somos? Dizia Jesus aos doutores da lei, quando estes lhe perguntavam, lhe diziam que ele blasfemava ao afirmar-se filho de Deus, do Altíssimo, citando o Eclesiastes, Jesus diz: não lestes o que foi dito? Sois todos filhos do Altíssimo, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. E aí algumas traduções se colocam invertendo. Mas o importante é isso, entendermos o que verdadeiramente somos. E nós não conseguimos nos entender verdadeiramente no que somos, se não nos entendermos enquanto essência procurando desenvolver-se para a potencialidade daquilo que nós temos de maior. E o que nós temos de maior é justamente o amor. Quando Jesus afirma, sois deuses, Jesus nos coloca a mesma coisa que nos afirma no Pai Nosso. Ao afirmarmos Pai Nosso, Jesus nos coloca numa ligação íntima, profundamente íntima, familiar com Deus. Deus, o Pai, nós, os filhos. E João, em uma forma muito bela, nos tenta colocar aquilo que é Deus, quando diz que Deus é amor. E se nós observarmos o que Jesus coloca, entendendo o que João aprendera do próprio Cristo, nós entendemos que se Deus é amor, e se nós somos filhos de Deus, nós também somos amor, esperando o desabrochar de nós mesmos. Todas as passagens do Evangelho, nos falam dessa relação em que nós devemos compreender e desabrochar a capacidade de amor em nós. Quando Jesus nos diz, perdoai 70 vezes, 7 vezes. Quando Jesus nos diz que se alguém nos leva a túnica, devemos dar-lhe também a capa. Quando Jesus nos diz que nós devemos pagar o mal com o bem, orar por aquele que nos persegue, que se alguém nos obriga a caminhar 1000 passos, que devemos ir com ele 2000. Jesus nos fala dessa libertação. E o que Jesus nos coloca não é uma proposta para que nós nos entreguemos inermes e inertes às mãos daqueles que fazem o mal, mas nos coloca cada uma dessas ações como uma ação consciente de despertamento de nós para conosco mesmos, para um patamar mais elevado de compreensão, para que nós entendamos, venhamos a entender que somente quando nós nos libertamos de todas as amarras do orgulho, da vaidade, do ódio, da vingança, do mal querer, do mal desejar, do pagar o mal com o mal, somente nessas ações nós conseguimos nos tornar donos de nós mesmos. E a finalidade da existência não é outra senão nos colocarmos frente a frente conosco mesmos, nós frente a frente conosco mesmos, como diante de um grande espelho, no qual nós vemos a nossa imagem
e com ela debatemos. E nesse instante se coloca um profundo colóquio, um profundo diálogo, em que o eu verdadeiro procura dialogar e entender o eu não verdadeiro. O eu eterno procura dialogar e orientar o eu passageiro. É nessas horas que nós passamos a nos libertar. É nessas horas que nós passamos a perceber a necessidade de salvarmos a nós mesmos. Porque, por vezes, nós temos solicitado e pedido a Deus, a Jesus, a todos os emissários, que nos venham salvar e resgatar. E temos sido constantemente auxiliados nesse concurso, nessa necessidade. Mas nos diz a espiritualidade algo muito importante, que Deus fará por nós tudo aquilo que nós não possamos fazer por nós. E daí a sentença proferida por Jesus, de que àquele que nada tem, muito será dado. E aquele que muito tem, até o que tem lhe será tirado. Na questão das responsabilidades. Pensemos e analisemos. Porque em uma outra passagem, em Mateus, quando Jesus dialoga também com os doutores da lei, que perguntavam por que ele almoçava, por que ele ceava com homens de má fé, com publicanos e pecadores, ouvem eles de Jesus a resposta. Os sãos não têm necessidade de médico, mas os que são doentes. Ide e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não oferenda, e não sacrifício. Pois não vim chamar os justos, não vim salvar os justos, não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. E nós entendemos dessa forma, para encerrar, o que o próprio Jesus diz, que existe muito mais alegria no reino dos céus, nos altiplanos mais elevados. Os espíritos mais elevados, mais puros, se alegram profundamente, muito mais, com alguém que estava perdido e foi encontrado, do que com 99 justos que permanecem na alegria do reino. Porque os justos já não precisam mais de médico. Mas quando cada um de nós faz o esforço para domar as suas más inclinações, as suas más tendências, existe uma grande alegria entre os espíritos mais próximos de Deus e de Jesus, porque nós estamos nos encontrando. E essa é a finalidade da existência. Muita paz a todos. E que o amor imenso de Deus nos seja a luz para as almas, para a transformação que nós necessitamos em nós mesmos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações.